No último vídeo que eu gravei aqui sobre a participação do Flamengo no Intercontinental de Clubes, eu falei sobre como o Flamengo conseguiu diminuir a disparidade técnica entre os times aqui da América do Sul e os times da Europa. Mas vamos discutir um pouquinho mais sobre isso aqui nesse vídeo também. Agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal, peço o seu like aqui no nosso vídeo, que é muito importante, e a sua inscrição, que também vale demais para a gente seguir crescendo aqui no YouTube, muito importante para você, para apoiar o nosso canal, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso, né? Alguns tempos atrás, a gente tinha os times aqui da América do Sul com uma diferença absurda no patamar financeiro em relação às equipes da Europa. Existe ainda esse abismo financeiro, né? A quantidade de dinheiro que os times europeus têm em relação aos sul-americanos, né? É algo inalcançável. Pelo menos hoje, a gente imaginando hoje, é algo inalcançável, né? Mas o Flamengo, ele conseguiu montar um elenco, montar um time e tem poder de investimento para buscar peças tão qualificadas que consegue diminuir pelo menos a margem técnica, né? Porque os times da Europa, eles conseguem contratar os melhores jogadores e tal, mas você às vezes consegue, com um time um pouquinho lá mais barato, consegue montar uma equipe tão qualificada quanto, e quando você vai para o campo é 11 contra 11, né? Então o Flamengo conseguiu nesse jogo aí fazer uma grande partida e às vezes até em determinados momentos do jogo jogou melhor do que o PSG. O PSG em alguns momentos jogou melhor, mas foi aquele jogo de igual para igual, como a galera gosta de falar. E assim, a gente vê cada vez mais, principalmente Flamengo e Palmeiras, que mantêm aí arrecadações gigantescas e não estão atolados em dívidas quanto a alguns outros times. Esses times conseguem fazer investimentos milionários, né? Contratar jogadores desembolsando 30 milhões, né? Então, são investimentos milionários que alguns times aqui do Brasil, da América do Sul, sequer têm esse orçamento no ano inteiro, né, para poder investir no seu elenco. Então, somando contratações, salário e tudo mais, certo? Então, uma das situações que eu quero trazer aqui é que lá na Europa a gente vê não só o PSG, né, mas outras equipes também com esse poderio milionário. O Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Madrid. Na França tem o próprio PSG. Aí na Itália tem a Inter, que também investe bastante. Temos o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund. Atualmente o Bayer Leverkusen tem crescido também. Na Inglaterra é onde a gente tem essa maior quantidade de dinheiro, né? Maior quantidade de times com muito poder de investimento. Aí podemos citar o Manchester City, podemos citar aí o Liverpool, o Arsenal, que vem evoluindo muito nos últimos anos, o Chelsea, que ganhou do próprio PSG na Copa do Mundo de Clubes. Então, vocês veem a quantidade de times que tem um poderio financeiro gigante, né? A quantidade gigantesca de times assim que podem investir pesado, né, no seu elenco, no seu clube. Então, aqui na América do Sul, a gente tá chegando num patamar muito alto de nível de investimento, num patamar muito alto de qualidade de elenco, mas com apenas duas equipes por enquanto, né, que são o Flamengo e o Palmeiras. São as equipes que desembolsam a maior quantidade de dinheiro para contratar jogadores, né, e fazem contratações, apostas milionárias, né, e fazem investimentos milionários. Aí os outros times podem, de vez em quando, aparecer em algum momento. A gente viu, por exemplo, nas últimas duas Libertadores, o Fluminense e depois o Botafogo. Mas são times que depois de ganharem a Libertadores, no outro ano já não fizeram uma temporada tão boa assim, né? Então, a gente fica também nessa de ter uma rotatividade de alguns times que aparecem lá em cima quando conseguem montar um elenco qualificado, um elenco que encaixe. Mas a gente vê sempre ali Flamengo e Palmeiras brigando. E eu acho que a realidade, pelo menos nos próximos anos, é a gente sempre ter Flamengo e Palmeiras como os favoritos dos campeonatos que eles vão disputar, por conta do nível de investimento, do nível de elenco que eles já têm e que na próxima temporada vão investir mais ainda, né? O Flamengo com um orçamento até maior do que esse ano, pelo que eu vi em algumas informações. Mas o que a gente tem aqui agora um cenário de que
Por exemplo, o Flamengo, ele mostrou ali para a Europa que os times da América do Sul têm hoje qualidade para disputar com os grandes europeus, duelar com os grandes europeus. Se são melhores, aí é outra discussão, mas que vão duelar, vão disputar em alto nível, sim, o Flamengo tem condições de fazer isso. As outras equipes, a gente não tem esse embate, né? Não tem como a gente comparar tanto assim, porque não tem esses duelos diretos. Mas a gente vai ver uma Champions League, por exemplo, com várias equipes duelando em alto nível. Várias equipes com o mais alto nível de futebol disputando. Então todo ano a gente vai ter vários favoritos. Todo ano vamos enxergar vários times e que esses times sempre vão ter equipes bem competitivas, né? E se esse time vacilar um pouquinho, outra equipe toma o lugar. Aqui na América do Sul, o cenário para mim é um pouco diferente. É um cenário em que, pelo nível de investimento, Flamengo e Palmeiras estão muito à frente dos seus adversários no começo de qualquer temporada. Certo? Eles já entram como favoritos, de novo, no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Embora nenhum tenha chegado sequer à semifinal, né? Acho que nem nas quartas de final, se não estou enganado, mas mesmo assim, chegam como favoritos. Serem eliminados pelo caminho é um vexame para os dois, porque para mim são grandes favoritos, pelo poder de formar elenco que os dois têm, certo? Então vai poder disputar 2, 3, 4 competições ao mesmo tempo, Flamengo e Palmeiras, na minha visão, certo? Pelo poder de investimento que tem. Então, assim, se na Europa a gente tem muitas equipes com um poder de investimento altíssimo e que lá é margem de erro zero, se você errar um pouquinho na formação do seu elenco, você fica pelo caminho, aqui na América do Sul, a gente vê uma disparidade enorme no orçamento ali de Flamengo e Palmeiras para os seus concorrentes, certo? Para mim, acho que isso daí é um ponto crucial no futebol sul-americano, certo? Em relação ao nível de investimento. Não tem os valores brutos, certo? De cada um dos times. Mas, por exemplo, o elenco do Palmeiras e do Flamengo, o que vier de contratação é para melhorar um nível que já está lá em cima. Qualquer time que possa ter um nível de investimento muito alto aqui no Brasil vai precisar fazer uma reformulação no seu elenco, né? Tirar alguns outros jogadores que recebem muito e entregam pouco, contratar outros jogadores e fazer essa construção degrau por degrau, coisa que Palmeiras e Flamengo já fazem há muito tempo, né? O Palmeiras e Flamengo tem a maioria dos jogadores aí há muito tempo jogando, e quando trazem é para melhorar uma posição pontual ali, para melhorar o seu time. O Flamengo, por exemplo, trouxe o Saul, o Samuel Lino e o Emerson Royal. Os três são reserva, pô. Tá ligado? Danilo chegou também, embora tenha feito o gol, Danilo também é reserva. Léo Ortiz e Léo Pereira, a zaga titular. Então, o Flamengo é um time que faz investimentos milionários ali, né? Enquanto outros times não têm sequer esse poder para poder pagar por jogadores, né? Então, assim, ao meu ver, Flamengo e Palmeiras estão criando uma disparidade, um abismo no nível, no nível de investimento, né? No nível de possibilidade de investimento no seu elenco, que vão talvez até afastar eles um pouco mais dos outros times, certo? É claro que não estou dizendo que vão sempre ganhar tudo, né? Mas que vão sempre estar brigando. Aí a gente vai ter sempre ali Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro como os favoritos na disputa. Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Vai ter essa rotatividade de outro time que possivelmente possa brigar pela competição, né? Mas sempre a gente vai ter, pelo nível de investimento, Palmeiras e Flamengo sendo favoritos nessa disputa, criando essa disparidade, eu acho, no futebol brasileiro e sul-americano. Coisa que a gente não vê lá na Europa, por exemplo, acontecer, certo? Mas enfim, gente, era uma reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Comenta aí se vocês concordam ou discordam também. Vamos conversar um pouco sobre isso, vamos debater sobre essa situação. Beleza, meus amigos? Muito obrigado a todos pela presença aqui no nosso canal. Gente, não se esqueça do like, da inscrição. Tamo junto, rapaziada. Valeu e até a próxima, galera.